Para muitos desavisados, a presença humana na América começa a partir da chegada das naus Pinta, Nina e Santa Maria, e seus marujos, liderados pelo genovês Cristóvão Colombo, o qual estava a serviço da coroa espanhola. Reparem a globalização iniciando aí. Nativos da América em contato com uma frota espanhola, sob o comando de um genovês, como diria o Kiko. Que coisa, não? Creiam, mas havia muitos povos, civilizações e culturas diversas nas Américas, bem antes da chegada dos europeus, os quais equivocadamente foram nomeados de índios por Cristóvão Colombo e seus marujos. O certo é que se os nativos da América pudessem, rogariam aos deuses para que jamais os europeus tivessem aportados em suas terras. Fique comigo depois da vinheta, que é rapidinho, e conheça como viviam os povos que habitavam as Américas antes da presença dos europeus. E aproveite para deixar aquele like bacana e se inscrever no canal. Eu já volto, é Pai Bola! Quando os espanhóis chegaram às terras que depois denominaram América, encontraram comunidades bastante organizadas, que viviam em grandes centros urbanos. Bem maiores que Sevilha, a maior cidade da Espanha na época. Esses povos haviam se desenvolvido em duas áreas distintas: a Mesoamérica, que compreendia terras dos atuais México e América Central, onde surgiram diversas civilizações, como a Maia e a Azteca, e a região andina, que compreendia os territórios dos atuais Equador, Peru, Bolívia, norte do Chile e oeste da Argentina, na qual floresceram várias culturas, como a Inca. A chamada civilização Maia desenvolveu-se entre os séculos 3 e 10, no atual território do México, especialmente na península de Yucatán e em algumas regiões da América Central. Os maias estavam organizados em cidades-estado independentes, entre as quais se destacaram Palenque, Tikal, Chichén, Itzá e Copán. A sociedade maia estava dividida de maneira geral em dois grandes grupos: a população comum, que se ocupava principalmente da agricultura, e os setores privilegiados, formados pelos governantes, guerreiros e sacerdotes. Os principais registros desta civilização estão na arquitetura, na pintura, na escultura e nos diversos textos hieroglíficos, deixados em estelas, códices, cerâmicas, entre outros, que ainda não foram totalmente decifrados pelos pesquisadores. Os maias possuíam conhecimento matemático e astronômico desenvolvido. Conheciam as eclipses solares e o movimento aparente dos planetas. Seus cálculos, que incluíam a noção do zero, permitiram-lhes elaborar calendários complexos que previam as estações do ano, o que permitia, por exemplo, a organização das atividades agrícolas. O conhecimento matemático também era utilizado na cobrança de tributos, na construção de templos, entre outras atividades cotidianas. A civilização maia e outros povos na região começaram a declinar entre os séculos 7 e 10. Não se sabe os motivos que levaram à desintegração da organização política dessas sociedades e o porquê de muitas de suas cidades terem sido abandonadas. No caso maia, estudos indicam que essa transformação pode ter ocorrido em função de mudanças climáticas que causaram longos períodos de estiagem. A
A cultura maia não desapareceu com a sua desorganização política. Até os dias de hoje, ela sobrevive em alguns países da América Latina. Segundo o Grupo Internacional de Trabalho sobre Assuntos Indígenas, IWGIA, International Work Group for Indigenous Affairs, por exemplo, atualmente 60% da população da Guatemala é indígena e boa parte dela é de origem maia. Vamos falar dos astecas, que no século XVI, quando os espanhóis pisaram em terras do atual México, se depararam com esse poderoso império existente na região. Seus habitantes, os astecas, souberam absorver a cultura de outras civilizações que habitaram a Mesoamérica. Dos maias, por exemplo, apropriaram-se de conhecimentos em astronomia e matemática, e dos olmeca de técnicas de construção de grandes edifícios, principalmente edificações religiosas. Do ponto de vista político, o imperador asteca, ou Hueytlotoani, que significa grande orador, era quem comandava as tropas, decidia questões de justiça e tinha influência nos assuntos religiosos. As cidades-estados submetidas aos astecas formavam uma confederação em que podiam manter suas dinastias tradicionais, mas subordinavam as questões religiosas e econômicas ao controle do imperador. A sociedade, dividida em estratos sociais, era encabeçada pela nobreza, camada social privilegiada, composta pelos chefes militares, altos funcionários do Estado e sacerdotes. Logo abaixo estavam os comerciantes e artesãos mais especializados. Vinham em seguida os camponeses, os escravos e, finalmente, os prisioneiros de guerra, que, em ocasiões especiais, eram sacrificados aos deuses. Não era bom ser prisioneiro de guerra, eu acho. Tenochtitlán, capital do Império Azteca, era o centro administrativo onde se encontravam as grandes construções, como palácios, praças, templos religiosos, mercados e canais utilizados para a irrigação e a circulação de pequenas embarcações utilizadas para o transporte de pessoas e produtos. Os principais alimentos cultivados pelos astecas eram milho, feijão, abóbora e vários tipos de pimenta. Também criavam aves, principalmente peru, além de peixes e cachorros. Uma das técnicas agrícolas mais utilizadas pelos astecas foi a chinampa. A agricultura sofisticada dos astecas possibilitou grande concentração humana nos domínios do império. O comércio também era outra característica importante da economia asteca, impulsionado sobretudo pelo consumo de alguns artigos utilizados pela nobreza e pelos sacerdotes. Papéis, instrumentos de madeira e de pedra, utensílios de cerâmica, roupas e objetos de luxo, por exemplo, chegavam a Tenochtitlán por meio do comércio ou como pagamento de tributos. O Império Azteca, os Filhos do Sol, foi o mais extenso da América pré-colombiana. Surgiu no século XII, nas terras em torno do núcleo Quichua de Cusco, no Peru, e expandiu-se em várias direções. Viviam cerca de 15 milhões de habitantes num território que abrangia terras dos atuais Peru, Equador e Bolívia, formado por diversos povos, predominantemente por aqueles que falavam a língua quichua. O império constituía uma monarquia teocrática, na qual o governante, o Inca ou Sapa Inca, era considerado descendente direto do Sol e adorado como um deus. Ele era também legislador e o comandante supremo do exército. Podia ter várias mulheres, além da Coya, a esposa principal, escolhida entre suas irmãs.
semelhante ao Egito, muita semelhança ao Egito, gente. Por isso que muita gente faz, digamos, teorias de que haviam astronautas que fizeram a ligação entre as civilizações pré-colombianas com as civilizações egípcias, por causa dessas semelhanças com o Sol, escolher a irmã como esposa principal, a questão do incesto, a questão das pirâmides, dos escritos hieroglíficos. Então isso permitiu a que muitos autores fizessem algumas considerações de que haviam algumas, digamos, seres sobrenaturais que os ensinaram, mas isso nada tem de científico, são apenas teorias fictícias. Seguimos. No Império, a agricultura era a principal atividade econômica e o trabalho dos camponeses sustentava diretamente os setores privilegiados. A nobreza local, os funcionários, a família do imperador e o próprio Inca. Os camponeses plantavam abacate, batata, milho, quinoa, entre outros alimentos, e também forneciam dias de trabalho para a construção de canais de irrigação e das estradas que cortavam todo o território. A prática da agricultura estava estreitamente ligada ao Ailu, uma forma de organização da população que, mesmo vivendo dispersa, estava unida por laços de parentesco, sociais e religiosos. Antes do domínio Inca, as terras pertenciam a todos os membros do Ailu e eram cultivadas comunitariamente. O curaca, líder de cada Ailu, era responsável por dividir as terras para o cultivo e pelo armazenamento da produção. Com a dominação Inca, os indígenas permaneceram organizados em Ailus, mas as terras passaram a pertencer ao Estado, que as dividia em terras do imperador, do Estado e do povo. Em termos culturais, os incas destacaram-se como hábeis construtores de estradas e de cidades, com destaque para Cusco e Machu Picchu. Utilizavam a alpaca e a lhama para transportar cargas, fornecer lã e alimentos. Seus sacerdotes e sábios conheciam a astronomia e dominavam conceitos matemáticos, tendo desenvolvido um sistema numérico decimal. Os incas, que não conheciam a escrita, instituíram um método contábil singular, com base em um conjunto de cordões conhecido como quippó. Com a conquista e a colonização espanholas, abrangeram imenso território no continente americano. Esse território encontrava-se ocupado por numerosas sociedades ameríndias, que possuíam distintos modos de organização política e social. Assim, todo o período de constituição e funcionamento da chamada América Espanhola se caracterizará fortemente pelas interações entre espanhóis e indígenas. A região do Caribe foi a primeira porção da América a ter contato com os processos de conquista e colonização. A chegada de espanhóis e portugueses à América foi motivada pela busca de rotas marítimas ao Oriente, as Índias. Com o tempo, os espanhóis passaram a estabelecer contatos e alianças com os povos indígenas para tentar explorar esses territórios em busca de riquezas. Os tainos foram os primeiros a estabelecer alianças com os espanhóis, certamente motivados por interesses comerciais e políticos próprios. O acesso a objetos trazidos pelos espanhóis e eventuais parcerias para combater outros povos ameríndios no Caribe. Uma vez que os povos da região se organizavam em unidades sociais autônomas e poderiam possuir interesses políticos comuns ou conflitantes. Ou seja, as diversas comunidades ameríndias poderiam manter relações amistosas ou alianças entre si, mas também poderiam demonstrar inimizades e rivalidades em outros casos. Nesse contexto, os espanhóis devem ser compreendidos como mais uma possibilidade de aliança para que uma população indígena prevalecesse sobre outra. Além disso, as alianças não devem ser consideradas permanentes. Com a convivência, muitos grupos tainos perceberam que os interesses dos espanhóis iam muito além do comércio.
pois também visavam ao controle de territórios e ao uso da força de trabalho local. Desse modo, as relações iniciais com base no escambo e nas alianças políticas foram se tornando mais impositivas e violentas por parte dos espanhóis, envolvendo conquistas territoriais, trabalho compulsório e escravização de indígenas. O pesado regime de trabalho, bem como as epidemias de sarampo, varíola e gripe, doenças trazidas pelos espanhóis e para as quais os indígenas não possuíam imunidade, provocaram um declínio demográfico imenso, em alguns casos até a extinção de populações inteiras. Calcula-se que na região do Caribe e na América Central havia aproximadamente 12 milhões de pessoas no momento do contato com os europeus. E em apenas um século, ou seja, 100 anos, essa mesma população tinha declinado a cerca de 1/4 desse total. A maior redução aconteceu nas ilhas que correspondem atualmente ao território de Cuba e da Jamaica. Esse declínio demográfico indígena tornou possível aos espanhóis aumentar o número de colonos residentes nas ilhas caribenhas ocupadas e também avançar sobre outras ilhas para obter escravos indígenas e riquezas facilmente exploradas. Dessa forma, partindo da ilha Hispaniola, atuais República Dominicana e Haiti, a conquista e a colonização espanholas atingiram outras ilhas e avançaram em direção à costa dos atuais Panamá. Após o estabelecimento de colônias, fortificações e alianças nas ilhas do Caribe, os espanhóis começaram a explorar de forma recorrente a costa norte da América do Sul e da América Central. A partir de 1511, os espanhóis chegaram à península de Yucatán, em busca de contatos com sociedades indígenas do continente. No momento da chegada dos espanhóis, os astecas encabeçavam a principal rede de dominação política da região, que abrangia centenas de outras cidades na parte central do atual México e imediações. E foi com o intuito de reconhecer e tentar conquistar as terras do Império Azteca que, em fevereiro de 1519, uma expedição espanhola partiu de Cuba, liderada por Hernán Cortés. Navegando pelo litoral, os espanhóis chegaram ao Golfo do México, região ocupada pelos Totonaca, e fundaram a Vila Rica de la Vera Cruz. Nos contatos com os povos maias e Totonaca, os espanhóis conheceram os detalhes sobre os conflitos existentes no Império Azteca. Em posse dessas informações, estrategicamente iniciaram alianças com os rivais políticos dos astecas, como foi o caso dos Totonaca e dos Tlaxcalteca, indígenas que habitavam a região de Tlaxcala, próxima a Tenochtitlán. Essas duas alianças foram responsáveis por agregar aproximadamente 10 mil indígenas aos apenas 500 espanhóis que compunham inicialmente a expedição espanhola comandadas por Cortés. Ao chegarem a Tenochtitlán, em novembro de 1519, os espanhóis foram recebidos com cordialidade pelos enviados de Montezuma II, imperador azteca, que já sabia da aproximação dos estrangeiros e, ao que parece, pretendia estabelecer algum acordo com eles e evitar a guerra. Porém, a paz mostrou-se inviável. Montezuma, refém em seu palácio, passou a seguir as ordens dos espanhóis. Para alguns, a atitude do imperador azteca visava evitar o combate e poupar seu povo. Para outros, ele se submeteu ao domínio espanhol por fraqueza. Independentemente da postura de Montezuma, a guerra entre espanhóis e astecas foi deflagrada em 20 de maio de 1520, quando soldados espanhóis invadiram uma cerimônia religiosa no Templo Maior em Tenochtitlán e assassinaram os participantes desarmados. Episódio que ficou conhecido como Matança do Templo Maior.
Diante da matança, os astecas reagiram e partiram para o ataque. Em meio à guerra, Montezuma morreu em circunstâncias não esclarecidas. A resistência asteca, que conseguiu sitiar os espanhóis por semanas, não foi suficiente para evitar a tomada de Tenochtitlan. A conquista da capital asteca forneceu as condições iniciais para que os espanhóis e seus aliados indígenas partissem para o domínio da extensa região que antes estava dominada pelos astecas. A aliança entre os espanhóis e os Tlaxcalteca foi vista por muitos povos indígenas como uma oportunidade de rebelião e guerra contra os astecas, que eram seus dominadores políticos e tributários. As epidemias concluíram a matança iniciada pela guerra. Em meados de 1521, as mesmas epidemias que dizimaram grande parte da população ameríndia do Caribe haviam matado centenas de milhares de indígenas na região da Mesoamérica, uma das mais povoadas de nosso continente. No caso da cidade de Tenochtitlan, uma das maiores cidades do mundo em seu tempo, a população foi reduzida a 1/3 pelas guerras e epidemias. Como podemos ver, a queda do Império Azteca não se deu pela ação de algumas centenas de espanhóis, supostamente portadores de habilidades excepcionais que teriam lhes dado a vitória sobre um dos mais poderosos impérios da América indígena. Após a vitória sobre os astecas, os espanhóis e aliados indígenas do centro do México chegaram às terras no sul do México e em parte da Guatemala, região ocupada pelos povos maias e marcadas pela enorme diversidade linguística e política. Havia mais de 20 vilas e povoados. Usando a mesma estratégia empregada contra os astecas, os espanhóis formaram alianças em alguns povos maias para derrotar outros. Desse modo, em 1524, um desses grupos maias, os Quiché, foram atacados por uma coalizão formada por espanhóis, outros maias e aliados indígenas do centro do México. Os Maia Quiché foram derrotados nesse mesmo ano, mas a aliança dos espanhóis com os grupos maias associados a eles não durou. Os indígenas revoltaram-se contra a tentativa dos espanhóis de lhes impor tributos em ouro e iniciaram uma rebelião ainda em 1524, que foi progressivamente derrotada, mas com focos de resistência que chegaram até 1547. Dificuldades ainda maiores os espanhóis encontraram para conquistar o território que hoje corresponde ao norte do México e sul dos Estados Unidos. Essa região, conhecida como Aridoamérica, estava ocupada por enorme diversidade de povos ameríndios, genericamente chamados Chichimecas. Os Chichimecas organizavam-se em grupos relativamente pequenos e nômades, e suas principais atividades econômicas eram a caça e a coleta de frutos e raízes. Assim, eles não se conglomeravam em vilas ou cidades e não estavam habituados a pagar tributos ou a estar submetidos politicamente a um centro dominador. Desse modo, conseguiram empreender diversas formas de resistência às conquistas e à colonização, seja pela rejeição às tentativas espanholas de fixar as residências e catequizar os que eram derrotados ou capturados, seja pelo deslocamento de todo o grupo para regiões mais inacessíveis e distantes das vilas, fortes e missões religiosas espanholas. Além disso, os Chichimecas também empreenderam ataques aos assentamentos espanhóis durante todo o período colonial, fazendo com que o domínio espanhol fosse bastante instável e incompleto nessa região, tanto na região dos maias quanto na dos Chichimecas. Também ocorreram diminuições populacionais bastante significativas, seja por conta das guerras, seja das epidemias, fato que a médio e longo prazos contribuiu para o progressivo controle político e comercial que os espanhóis estabeleceram nessas regiões. Se estão pensando que os maias entregaram rapadura de boa, estão errados. Houve sim resistência. No território que compreende o atual norte da Guatemala, Belize e El Salvador,
as conquistas espanholas sobre os maias foram extremamente demoradas e obtiveram resultados bastante frágeis e limitados. Nessa região, não havia um único e mais poderoso grupo maia a ser conquistado, mas muitos e pequenos reinos. Assim, a vitória sobre um reino maia não garantia o domínio pleno da região. E, como resultado disso, o processo de conquista durou quase 2 séculos e nunca se realizou por completamente, pois muitos povos maias conseguiram manter-se relativamente livres da dominação espanhola até o final do período colonial. Mas, por mais que houvesse resistência, muitos povos acabaram sendo definitivamente derrotados, como é o caso do Império Inca, o qual contava com uma rede de dominação efetivada por guerras e alianças que atingia quase a totalidade dos territórios dos atuais Peru, Bolívia, Equador, além de parte dos territórios atuais da Argentina e do Chile. As rivalidades e tensões entre os Incas e os outros povos dos Andes eram constantes. Além disso, os Incas organizavam-se em uma sociedade bastante hierarquizada e composta por estratos sociais e grupos políticos que também rivalizavam entre si, o que contribuiu para o sucesso espanhol no domínio da região andina. Desde 1524, os espanhóis realizaram expedições para a América do Sul, partindo do atual Panamá sob o comando de Francisco Pizarro e Diego de Almagro. Em 1531, a terceira expedição saiu do Panamá com cerca de 30 cavalos e 180 homens, com o objetivo de conquistar os Incas. Atahualpa, imperador Inca, que estava no norte do Peru e a caminho de Cusco, recebeu uma comitiva espanhola que, de surpresa, o aprisionou em 1532. Apesar de os Incas terem pago o resgate, Atahualpa foi morto por eles em 1533. Os espanhóis logo se dirigiram para Cusco para garantir seu domínio e firmaram um acordo com o rival de Atahualpa, Manco Cápac II, que pretendia tornar-se o governante máximo dos Incas e de seus domínios, e para isso buscou o apoio dos estrangeiros. Esse acordo, no entanto, não durou diante das crescentes exigências dos espanhóis. Assim, as elites incaicas de Cusco se rebelaram contra os europeus e, sob o comando do próprio Manco Cápac, os expulsaram de Cusco. A rebelião inca foi derrotada pelos espanhóis e seus aliados indígenas. E em 1536, Manco Cápac e seus seguidores se refugiaram na cidade inca de Vilcabamba, de onde resistiram ao domínio espanhol por quase 4 décadas. Durante esse longo período, a resistência inca de Vilcabamba se intercalou com negociações políticas e tentativas de acordo de paz com os espanhóis, que voltaram a se estabelecer em Cusco e a fazer alianças com outras linhagens de nobres incas dessa cidade. De modo geral, os outros povos ameríndios da região, que antes eram dominados pelos incas, viam na queda dos dominadores a oportunidade de retomar a autonomia e muitos deles, como os reinos Aymará, estabeleceram acordos políticos e tributários com os espanhóis, que progressivamente ampliavam seus domínios. Para os povos ameríndios ao sul do Império Inca, a derrota dos Incas e o estabelecimento de um progressivo domínio espanhol da região dos Andes Centrais, onde estão os atuais Peru e Bolívia, não significaram o domínio de toda a porção da América do Sul, que faria parte da América Espanhola. A região sul da América do Sul, por exemplo, foi tomada pelos espanhóis em um processo mais lento, difícil e, portanto, com mais espaço para a manutenção de autonomia política e de resistência por parte de muitos povos ameríndios, como os Chiriguano, da região do atual Paraguai, e os Araucano, da região do atual Chile. Esses povos resistiram ao domínio espanhol durante praticamente todo o período colonial e, portanto, de algum modo, não chegaram a ser conquistados. Quando conhecemos a história e principalmente quando refletimos sobre a história, é que passamos a compreender que o passado
reflete todos os dias na situação do mundo atual. E mais que isso, percebemos o quanto a humanidade é gananciosa, mentirosa e, sobretudo, inescrupulosa. Milhões de índios da América Espanhola, assim como também os nativos da América Portuguesa, foram dizimados, exterminados e destruídos. Não podemos mudar essa história, mas certamente podemos mudar a nossa história, construir um mundo melhor, mais justo e fraterno a partir das reflexões calcadas no conhecimento da história. E assim, nos tornarmos mais solidários, fraternos e generosos uns com os outros. Resumindo, como disse Jesus, amar ao próximo. Pois quem ama não explora, não machuca, não fere, nem mata. Justamente faz o contrário disso. Faz apenas o bem. Finalizo com a frase do Chico Xavier: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Um fraternal abraço a todos, um beijo no coração, tchau, tchau, valeu.